cada trecho nós pensávamos muito naquele trecho, né? Então não era uma coisa que a gente fazia, e a gente tinha uma regra, assim, eu e o Edu lá, que era, sem preguiça, a gente brincava, vai, sem preguiça, sem preguiça. Porque, ou seja, às vezes era um trecho de 30 segundos que a gente pensava 2 dias, entendeu? Dessas 3 músicas a gente mudou coisas, mas a que mais mudou foi a Fire with Fire. No riff inicial ele falou, dá uma robotizada aí que eu não sei nada. Eu não gostava de power metal. Eu nunca falei isso numa entrevista. Eu não gostava. Bicho, se eu te contar de verdade mesmo, a única banda de power metal que eu vi na minha vida foi Angra. Nós estamos vendo aí o quanto está sendo difícil para vacinar. E o país também é um país moralista, assim, cara. Apesar de mesmo o país ser um país tão liberal, ao mesmo tempo tem esse contraponto de ser um país meio moralista, assim. Eu não acredito que, mesmo que depois de vacinar todo mundo, eu acho que a mídia em si, ela vai jogar muito contra eventos. Então, bom, como eu dizendo, primeiro, obrigado, né, por ter aceitado esse convite aqui para a entrevista. E parabéns também pelo lançamento do Veracruz. Muito bacana o disco, eu ouvi já várias vezes aqui. E, bom, eu queria primeiro que você comentasse, assim, eu sei que vocês trabalharam muito, né, nesse disco, muito duro e durante muito tempo. E como é que está sendo a recepção até agora? É o que você esperava? As pessoas estão curtindo? Como é que você está sentindo esse momento agora? Cara, a recepção não poderia ser maior, né? Eu confesso que esses últimos dias, nas minhas redes sociais, talvez nem na minha melhor expectativa teria sido dessa forma, porque as redes sociais ficaram uma loucura nesses dias, principalmente o Insta, né? Que é a rede que eu mais uso hoje. Então virou uma loucura, ganhei muito seguidor em pouco tempo, assim, e eu não consigo mais responder as pessoas, assim, tipo, pelo menos eu vou tentando responder com os dias, né? Então, assim, porque é muita mensagem. Cara, ontem eu dei uma olhada, assim, para ter uma ideia, mais ou menos, quantas mensagens não lidas tinha no Insta, tinha, tipo, mais de 300, assim. Caramba! Eu recebi no dia. Cara, então, graças a Deus, a recepção do público tá incrível, né? Eu acho que enquanto nós estávamos lá, né, o Edu e eu, enquanto estávamos lá, assim, trabalhando nas músicas, compondo, arranjando, a gente já percebia que o disco era um disco forte, né, um disco complexo, um disco, né, forte. Mas a gente nunca sabe ao certo como isso vai ser recebido. Então, mas as expectativas eram as maiores possíveis. Agora, pelo que eu tenho visto, além da minha percepção pessoal, o que eu percebi de vendas, né, foi um sucesso de vendas, esgotou todos os materiais. O Edu tá dando, sei lá, quantas entrevistas por dia para vários países. Então, cara, os números falam por si próprios, assim, tá um absurdo. Eu estou muito feliz nesse momento da minha carreira, porque a gente trabalhou tanto para isso, né? São 20, no meu caso, 20 anos, digamos, que eu me preparei para esse disco. Então, agora que está vindo todo esse reconhecimento, eu acho que ainda vai aumentar, as coisas vão tomar alta proporção. É muito bom. Legal. E, bom, eu queria saber mais especificamente sobre as guitarras, né, desse disco. No caso, você e o Joe, vocês dividem as guitarras, né? Eu tinha curiosidade de saber como é que é feita essa questão da divisão de vocês, como é que cada um escolhe assim, essa música eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Como é que fica isso na hora de compor? Legal. Bom, essas guitarras do disco, eu fui o arranjador das guitarras, né, digamos assim, junto com o Edu, né, ali falando também. E, quando eu compus todas essas guitarras, todas essas linhas, todos esses riffs, ali tá a minha linguagem, né? Tá a minha alma ali, tá a minha linguagem. Obviamente a gente tem um estilo a seguir, que é o estilo do álbum, mas tá a minha linguagem ali. Na hora que chegar o momento de tocar isso ao vivo, geralmente o
Diogo ele pega as regiões mais graves dos fraseados, né? Estou tomando como base as turnês que nós fizemos de 2017 para cá. Então, geralmente, ele pega as regiões mais graves e eu pego as regiões mais agudas. Então, nos duetos, digamos que tem um dueto que está ali na região da 7ª até a 12ª casa. Aí a terça disso, ou sei lá, que intervalo da harmonização digamos que está lá pela casa, sei lá, 15 para frente. Então, geralmente, eu pego essas linhas mais graves. Agora, quando eu faço os meus playthroughs, que são só eu tocando no vídeo, né? Aí eu pego geralmente eu pego a tônica, mas também não tem muito uma regra. Para a turnê, a regra que existe entre eu e o Diogo é isso. Ele sempre pede para ficar com as linhas mais graves, que é mais confortável na guitarra dele para ele, e eu pego as minhas linhas mais agudas. Mas quando eu compus as duas linhas e gravei as duas linhas, geralmente eu estava mais estudado nas linhas graves, né? Então, porque você compõe a partir da tônica e depois você compõe a terça para harmonizar, né? No metal tem essa harmonização do fraseado, né? Sim. Então, geralmente eu estava sempre muito mais estudado na tônica, que era o que eu tinha composto primeiro, e depois eu estudava um pouco a terça para poder gravar a terça. Então, era um trabalho duplo. Legal. Só vale salientar, as pessoas ficam muito curiosas, né? Porque, no caso, eu gravei as duas coisas, né? E por quê? Porque em banda de metal isso é comum, né? Não é por outro motivo. E sim porque em banda de metal é muito comum que um guitarrista, se ele gravar uma dobra, e aí ele grava todas as bases, as dobras dessa música, entendeu? E fica com a mesma pegada, fica o som linear. Por mais que os dois toquem super bem, a pegada dele é diferente da minha, do jeito de abafar, assim como de qualquer outro guitarrista. Então, se na hora de gravar, se o L tiver com a minha pegada e o R dele com a pegada dele, vai dar diferença na mix, entendeu? Então, sim, isso é muito comum nas bandas de metal do mundo inteiro, quando tem dois guitarristas, né? O cara escolhe, essa música eu vou gravar, então o cara grava tudo e o outro cara grava o solo dele, para manter esse som linear e esse som que vai casar melhor. Então, você pode ver que foi isso que a gente decidiu no disco, que o que eu fizesse seria, eu faria todo o trabalho de guitarra para poder ter esse som linear, né? Entendi. Não, legal. Bom, na hora da composição, imagino que possa ter existido alguma música que começou de uma maneira e terminou completamente diferente. Assim. Tem algum caso desse disco? Assim? Alguma música que você lembra que no começo era uma coisa, depois, quando você viu o resultado final, tinha bem diferente? Assim. Cara, eu acho que todas as músicas elas fluíram muito bem. Então, do jeito que elas começaram, elas ficaram. Cada trecho, nós pensávamos muito naquele trecho, né? Então, não era uma coisa que a gente fazia, e a gente tinha uma regra, assim, eu e o Edu lá, que era, sem preguiça, a gente brincava, sem preguiça, sem preguiça. Porque, ou seja, às vezes era um trecho de 30 segundos que a gente pensava 2 dias, entendeu? Nos arranjos, o que soava melhor. Cara, então foi um disco que cada nota, desde guitarra, orquestração, linha vocal, tudo foi muito pensado. Agora, a música Fire with Fire, ela foi a primeira música a ser composta do disco. Isso o disco levou 1 ano e meio para ser composto, né? Nós não trabalhamos exatamente 1 ano e meio direto. Tivemos vários hiatos por conta da pandemia, por conta de turnês, etc. Mas lá no primeiro mês, mais de 1 ano e meio atrás, nós trabalhamos na Fire with Fire. E nessa época a gente ainda não tinha muito o modus operandi de trabalho entre os dois. Então, essas primeiras músicas, as 3 primeiras músicas, a gente revisitou elas ao final da pré-produção. E a que teve mais mudança foi a Fire with Fire, que ela tem um riff hard rock, né? Que o Edu fez esse riff, que é aquele riff. Esse riff, ele era simples. E a gente se incomodava um pouco com isso, assim, sabe? Em comparação às outras músicas. E a gente sabia que essa diferença se dava pelo fato de ter sido a primeira música, o nosso nível de
de trabalho estava baixo comparado ao nível do Finn, né? O nível de interlocução entre os dois, né? Ao final da pré-produção, a gente estava, tipo, sabendo o que o outro pensava. Então, a gente revisitou essas 3 músicas e a que mais teve mudança foi a Fire with Fire, que aí ele Quais falou, foram essas 3 músicas? Dá uma... Quais foram essas 3 músicas? É Fire with Fire? Foi Fire with Fire, Crosses e... deixa eu lembrar. Crosses ficou bem legal. Mirror of Delusion. Tá, legal. Dessas 3 músicas a gente mudou coisas, mas a que mais mudou foi a Fire with Fire. No riff inicial ele falou, dá uma robotizada aí que eu não sei. Robotizador. Mas... Exatamente, ele falou assim que tava meio old school, né, tal, que é legal também, mas ele queria uma coisa um pouco que conversasse, né, mais com todo o disco, que é um disco muito pensado, tal. Aí eu trabalhei nessa introdução uns 2 dias para você tá me ouvindo aí? Tô. Tá. Aí eu trabalhei nessa música uns 2 dias para repaginar a intro. E depois, na ponte dela, que é uma parte que vai para um Ré menor e tal, eram uns acordes soando, assim, sabe? Bem beginner mesmo, assim, que a gente tinha feito. Acho que a gente fez com pressa, assim, cara. Eu não sei. Porque, que nem eu disse, no começo, a nossa mentalidade era um pouco diferente, entendeu? Eu acho que depois que a gente foi vendo que o disco estava ficando muito animal, o nível de exigência subiu muito. Aí ele falava, mano, essa parte eu odeio, assim, tipo, era uma parte soando os acordes. Aí ele olhava para mim, eu odeio essa parte. Aí eu falei, cara, dá para mim aí que eu vou repaginar essa parte. Aí quando eu cheguei com essa parte, que já tinha feito a introdução, já tinha repaginado o riff dele, né? Aí essa ponte, eu repaginei ele com os riffs por baixo, bem difíceis, assim, tal. Aí ele pirou, e aí... A gente mexeu mais uma coisinha também no refrão. No refrão, ela tem como se fossem 2 refrões, né? E aí, na hora que chega naquele que canta assim, Fire with Fire, nessa parte que são umas oitavas, bem Beethoven, assim, por baixo eu coloquei uma série de guitarras em contraponto, fazendo um arranjo maluco, que aí dá uma ideia de algo meio concertista, sabe? Cada coisa fazendo uma camada, e aí ficou incrível. Na Crosses, a gente mexeu na estrutura do fim. Tinha umas coisas excessivas no fim, a gente mexeu. Foi lapidando. Oi? Foi lapidando, digamos assim, né? Foi dando uma... Exatamente. E na Mirror of Delusion, a gente também mexeu pouca coisa. Ela já estava muito boa. A gente deu uma mexidinha na harmonia no meio dela, uma mexidinha no fim, que era diferente, o fim, onde ele faz aquele grito no fim, né? Então a gente deu uma arrumada assim nessas coisas. Aí as 3 ficaram com, digamos assim, pareadas com as outras do período final, entendeu? Entendi. E, bom, o comentário, assim, muita gente vem comentando, comparando, né? Natural que compare, assim, né? Com o trabalho do Temple of Shadows, né? Que tem algumas pessoas em comum entre esses discos, né? E, bom, no Temple of Shadows a gente tinha a dupla do Kiko e o Rafael. Aqui a gente tem a dupla Roberto e Diogo. O que você pode falar sobre essa comparação entre essas 2 duplas, assim? Cara, eu acho que a comparação, primeiro falando da estética musical, né? Eu acho que a comparação é super cabível, porque primeiro que nós temos 3 caras que foram do Temple of Shadows, né? Verdade. Edu, Aquiles e Laguna. E esses 2 caras que eu falei primeiro, Laguna e Aquiles, eles têm uma identidade muito forte. Imagina aquela pessoa que tem um sotaque muito forte. Por exemplo, quando você troca uma ideia com um carioca, você vê aquele sotaque muito forte, né? Assim, eles devem achar da gente também um sotaque muito forte. Então, eles 2, eles têm um sotaque, uma linguagem muito forte.
E essa linguagem, em qualquer coisa que eles façam, eles vão imprimir essa linguagem. Então não tem como o Edu se desvincular do Edu do Temple of Shadows, do Edu do Symbols, sabe? Do Verdade. Almar. Então vai ter esses elementos mesmo, até porque, por exemplo, você pega a Spread Your Fire, que é um clássico, né? Que ele ganhou, inclusive, como melhor composição, no Japão. É dele. Então, tipo, Angels and Demons é deles. Eu não me engano, a Spread Your Fire é dele, eu não tenho certeza. Mas acho que é. Tem crédito, tem crédito. Exatamente. Aí você pega Angels and Demons é dele. Então, e você pega, por exemplo, compositores como Paganini, você ouve as coisas que ele fez durante toda a carreira, as coisas são parecidas. Então, essa é a parte que as pessoas enxergam essa conexão com outros discos, porque é o mesmo compositor. Sobre as guitarras, cara, o Kiko e o Rafael são dois patrimônios da guitarra nacional, né, cara? O Kiko é um guitarrista genial e o Rafael outro gênio. São dois caras que foram e é a escola para tantos guitarristas no nosso país. Os caras abriram os caminhos. São dois guitarristas incríveis e que foram influência para muitos de nós, para mim também lá no meu começo, acredito que para o Diogo. E a gente, né, eu e o Diogo, nós estamos aí, a gente está fazendo o nosso, digamos, nosso nome, colocando as nossas ideias, né, com todo respeito a esses gênios da guitarra brasileira que estão entre nós, graças a Deus ainda. Então, eu e o Diogo, a gente está fazendo o nosso trabalho, né? E sempre olhando também para gênios como esses caras, porque eu acho que das grandes qualidades de um ser humano, de um profissional, é ele ter humildade para saber olhar para o próximo e se comparar, né? Pô, se esse cara faz algo melhor, vou tentar chegar pelo menos perto, ou vou tentar parear. Então, a gente, enquanto dupla, nesse disco do Edu, tentamos fazer algo num nível alto também, né? Assim, a gente caprichou muito. E quando somos o Diogo e o Roberto, que toca as músicas do Angra, também tudo isso está na cabeça. Assim, é muito respeito que a gente tem por esses dois gênios. Tentamos tocar o máximo parecido com a obra original, porque a gente respeita muito a obra de guitarras do Angra, e é isso. Legal. E você teve um tempo atrás um acidente, né? Você ficou um tempo sem tocar guitarra, e depois você voltou assim, como se nada tivesse acontecido. Queria que você contasse como é que foi essa história, que você conseguiu retomar, né, a questão da paletada, e parece que voltou até melhor. Cara, eu não lembro exatamente o ano, que faz tanto tempo, sabe? Mas eu acho que foi 2002. Eu fui para a Expo Music e eu sentei em frente ao portão da Expo Music, no Center Norte, né? E o portão de entrada é gigante. E eu estava com mais 2 alunos. E nós sentamos e encostamos no portão. Não tinha ninguém ainda na Expo Music. Estava chegando só a galera que trabalha, né, na Expo Music. E eu lembro que eu sentei e eu coloquei a mão para trás, cara. E eu não vi, eu estava com a mão em cima do trilho do portão. Caramba. Daí um bombeiro que ia trabalhar na Expo Music chegou, ele abriu o portão. Na hora que ele abriu, cortou na hora a ponta desse dedo aqui, ó. Caramba, dá para ver, né? É todo deformado, ó, tá vendo? Ó. Faz um Tony Iommi. Oi? Faz um Tony Iommi do Black Sabbath, né? Que teve um acidente. Exatamente. Também. E aí esse dedo foi amputado, mas graças a Deus, esse mesmo cara que abriu o portão me socorreu, colocaram a ponta do dedo no gelo, fui levado para o hospital Mandaki, no qual eu fiquei 3 meses internado. Caramba, 3 meses. Porque eu tive muita infecção na mão, né? Tá. Mão, no antebraço, risco de perder o braço, enfim, foi terrível. Depois que eu voltei para casa, eu fiquei em tratamento por 3 anos, não em tratamento de fato, mas o primeiro estágio em tratamento de fato, de hora ou outra dava infecção, tinha que fazer raspagem, e mais na fase final, fisioterapia.
Só que, cara, quando deu uns 3 anos assim de tratamento, eu não usava essa. Eu fiquei 3 anos e pouco sem usar essa mão, só tocava com a mão esquerda, porque não dava. Eram 3 pinos, tinha 2 pinos assim e tinha um pino que vinha mais de trás. Ah, tá. Que fez eu não mexo ó, eu não mexo o dedo. Eu não tenho esse movimento aqui, ó. Então ele é uma pedra. E aí, cara, ao fim desse tratamento eu já não quis mais ir, porque eu vi que não teria mais jeito, sabe? Não, eu percebi que meu dedo não ia mexer mais e eu percebi também que eu não ia sentir a ponta do dedo. Aí eu desencanei, e era muito doloroso o tratamento, né? Então eu desencanei e, cara, e depois me adaptei. Depois que eu passou esses 3 anos sem tocar, eu voltei a tocar, cara, assim, foi terrível, porque, meu, imagina, 3 anos sem usar uma mão, então minha técnica de mão direita estava totalmente atrofiada. E aí eu comecei um trabalho sei lá, eu falei, cara, eu vou ficar bom nisso de novo, entendeu? Botou na cabeça, né? Eu botei na cabeça, virou uma meta, eu acho que eu fiquei tão alucinado por isso, que eu acho que hoje para muitas pessoas eu virei uma referência, né, nessa técnica de aprendizado alternado. E é muito louco que, ao fim desses 3 anos de tratamento, a minha técnica de paletada era ridícula. Era tipo, parecia sabe, sei lá, era ridículo. Porque eu não tinha tocado por 3 anos e eu perdi toda a coordenação motora, perdi tudo. Então eu fiquei tão alucinado para voltar com isso que virou uma obsessão. E é uma obsessão até hoje, a minha mão direita. E graças a Deus, eu acho que depois de tantos anos, né, quase 20 anos depois, para muita gente, as pessoas consideram, né, que virou uma referência. Então é legal, cara. É legal que é uma história de superação. A gente sofreu muito na época, minha família, porque não tínhamos muitas condições. Eu tinha que fazer o tratamento no Hospital Mandaki. Aí eu tinha que subir. Eu moro em Cubatão, tinha que subir a serra, pegar metrô, ir para o Hospital Mandaki. Aí ficava lá, sabe? Então era uma grana que a gente não tinha. Enfim, mas eu acho que tudo isso vem para fortalecer. Pois é. E falando em história de superação, também tem aquela história que você estava ali antes de começar esse trabalho com o Edu, né? Você estava ali ainda naquela situação assim de ou vai ou racha, né? Estava tentando conseguir um caminho mais sólido, digamos assim. Você até ia cortar o cabelo, né? Tem essa história assim. E o que você falaria hoje, né? Para o Roberto que estava lá naquela situação naquele tempo atrás ali? Cara, ali foi uma situação muito interessante porque a minha família, nós temos uma resiliência muito grande, né? A minha mãe, ela é psicóloga e ela ensinou a gente desde cedo a ter uma mentalidade muito blindada, muito forte mesmo, que inclusive eu tenho que controlar isso assim, às vezes, né? Então nós temos essa mentalidade muito forte. Mas, cara, mesmo assim, chegou um momento da minha carreira que cara, travou para mim aqui você. Está me ouvindo? Trava, mas eu consigo ouvir. Trava o vídeo um pouquinho às vezes, mas eu consigo ouvir tranquilo. Beleza. Então assim, chegou um momento da minha carreira ali que as coisas não aconteciam e eu pensava em desistir, né, da carreira de rock, porque sei lá, eu comecei a duvidar de mim, cara, porque eram tantos anos tocando ali. E aí eu falei, você quer saber? Eu vou virar a chave. Comecei a tentar em outro estilo, que era o jazz, né? Sertanejo. E no jazz começou a me dar muito dinheiro, porque eu fiz alguns vídeos de jazz, poucos vídeos. Só que como eu sou muito dedicado, tudo que eu entro eu vou de cabeça, esses vídeos eu tinha pesquisado bastante, estudado, e começou a me dar frutos. Eu comecei a encher de aluno pagando em dólar. Eu divulgava no Facebook e começou a encher de aluno gringo pagando em dólar. Cheguei ao ponto de ter 20 alunos pagando em dólar. Então, tipo, um aluno pagava 4, 5 mil aqui. Então, eu comecei a ver a minha carreira indo para outro rumo. E aí eu comecei a ficar alucinado para ir morar nos Estados Unidos. Muito alucinado. E comecei a fazer todo corre para isso. Todo corre para isso.
E aí, na época, meu pai tinha um ótimo emprego, ele ia me ajudar nos primeiros meses lá nos Estados Unidos. Ele ficou desempregado, porque ele já era aposentado e a empresa mandou ele embora. E aí foi um baque, né? Porque sem aquela ajuda ia ser difícil eu ficar lá com a minha família, né? E aí isso foi mais um baque, ou seja, não deu certo a carreira no rock, que eu queria ir para fora, eu queria morar em Boston, que é ali a concentração de guitarristas de jazz moderno, etc. Aí deu errado também, aí eu comecei a entrar no maneiro, assim, cara. Eu falei, meu, quer saber? Eu tinha vários convites de várias bandas grandes de sertanejo para entrar, amigos no... Eu já tinha tocado muito em bandas de sertanejo, mas estavam pintando convites de bandas grandes, duplas grandes. Aí eu pensei, você quer saber? Só que eu sabia que nessas bandas, muitos desses caras têm um certo preconceito, né? Eles podem não admitir, mas eu sentia, tipo, o cara cabeludo, o cara não vai ter o swing, o cara não sabe. Então, eu pensei, cara, quer saber? Eu vou cortar meu cabelo, vou deixar arrepiadinho e vou entrar no mundo do sertanejo, vou virar um sideman, cara. Vou entrar de vez, porque eu já tocava no sertanejo, viajei o Brasil inteiro tocando sertanejo, forró. Só que aí eu ia para as cabeças, aí eu falei, meu, agora eu vou me dedicar para entrar nas bandas grandes. Eu lembro que na semana um amigo meu tinha falado comigo de uma dupla grande que estava interessado em mim, e eu falei, puta, perfeito. E eu já estava decidido a cortar o cabelo. E aí marquei com a mulher aqui da minha rua, cabeleireira, marquei com ela para eu cortar, o nome dela é Rose. Eu marquei, Rose, vou amanhã aí cortar com você. Meu cabelo, ela, não acredito, não faz isso. Eu falei, não, já decidi. Eu estava muito movido por essa digamos, decepção, né? De não ter dado certo no metal, não ter dado certo no jazz, de morar fora. Então eu estava muito decepcionado e eu acho que cortar o cabelo para mim seria um começo de uma nova história, sabe? E fechamento de um ciclo. Cara, e no dia o Edu me ligou. Entendeu? No dia que eu ia, tipo, cortar, o Edu me ligou. Pô, cara, aqui é o Edu Falaschi. Um amigo seu me passou contato, o Demian Antiguez e o Pedro Tinello passou seu contato, eu vi seus vídeos. Pô, queria saber se você não tá afim de fazer parte da nossa turnê. Aí, cara, eu só chorava. Porque eu pensei assim, caraca, eu sofri até o último minuto. Tipo, sabe? Foi bom a sua mãe ter insistido nesse negócio da resiliência, né? Por você. Cara, sim, cara, porque por isso é muito louco isso, porque a gente tem a minha família tem uma formação mental muito forte. Então, eu resisti até onde deu, cara. Quando chegou no fim ali, eu decidi. Falei, meu, quer saber? Vou mudar de áreas, vou para outra área, que é o sertanejo, vou virar um sideman, vou me dedicar ao violão para gravar violão sertanejo, sei lá. E aí, cara, no último momento o Edu me ligou, e nesse dia que ele ligou, aí, tipo assim, sabe, parece que foi coisa de Deus, assim, cara. Tipo assim, vou esperar ver até onde ele aguenta, ver se ele é resiliente. Aí, no último momento que eu ia cortar o cabelo, o Edu me ligou. Coisa de Deus mesmo, assim, coisa de, sei lá, A minha mãe fala que meu anjo é muito forte, e meu anjo da guarda, né? E aí parece que na hora ali os anjinhos falam assim, meu, tá, vamos ajudar esse cabeludo agora que ele já se ferrou. Já sofreu demais, né? Já sofreu. E aí, cara, e aí de lá para cá vocês já sabem a história. Não, legal, pô, bem bacana. E falando sobre guitarristas, né? Bom, você toca o estilo principal, digamos assim, é o power metal, né? E digamos que é a sua base ali, né? Quais seriam assim os guitarristas do estilo ou os discos também assim do estilo que se considera que mais te influenciaram assim para você na sua técnica hoje em dia? Assim? Então, na verdade, eu nem me considero um guitarrista de power metal, cara, porque, bicho, se eu te contar de verdade mesmo, a única banda de power metal que eu vi na minha vida foi Angra. Nunca ouviu muito Halloween, essas coisas assim? Não, eu nunca ouvi. Eu vim ouvir assim, depois por exemplo, estar numa turnê e tocar, sabe? Mas eu não conhecia. Entendi. Eu ouvi... O meu começo foi no hard rock, né? Eu era apaixonado pelo Slash.
Então eu via muito Guns N' Roses. Depois eu fiquei apaixonado por Dr. Sim, Mr. Big, Racer X, essas bandas meio de hard rock, assim. E eu era apaixonado por isso, muito apaixonado. Eu não gostava de power metal. Caramba! Essa Eu é a odiava. novidade. Eu nunca falei isso numa entrevista. Eu não gostava. E aí, quando um amigo meu falou, cara, você tem que ouvir Angra. Isso acho que era 2000, 2001. 2001. Eu comecei a tocar em 2000. Já era com o Edu no vocal, então. Não, então, eu conheci o Angra quando o Angra lançou o single Acid Rain. Ah, tá, legal, legal. Então, o meu amigo falou, meu, tem uma banda aí chamada Angra, eles acabaram de lançar um single. Aí eu lembro que a gente foi no Whiplash, assim, e aí o Whiplash já existia, né? O Whiplash é velho. Cara, e aí a gente ouviu essa música, aí eu me apaixonei, cara, porque eu vi aquela guitarra virtuose, né? Sim. Essa Acid Rain, ela não é um power metal, ela é meio um hard rock até, né? É mais lenta, né? Não tem aquela pegada bateria rápida igual o power metal normal. Assim. Cara, e aí uma coisa que eu gostava muito era de vocal. Eu sempre gostei muito de vocal. E isso era um ponto que eu amava hard rock e amo até hoje, porque o vocal de hard rock é aquele vocal poderoso, né? É. Os caras que são bons de hard rock tem aquele vocal poderoso, impostado. E quando eu ouvi o Edu, e na minha cabeça, na época, tipo, todo power metal seria mais gritado. Eu não, sei lá, na época eu não me comunicava muito com isso, né? Moleque, né, cara? Não entendia muitas coisas. Quando a gente é moleque, a gente não entende nada. Às vezes é questão de gosto mesmo. Mas eu também não entendia. Então, tipo, sei lá, eu tomava umas opiniões sem entender. E aí, quando eu vi o Angra, foi na voz do Edu nessa música. Eu não conhecia nada do Angra antes. Aí eu me apaixonei, cara. Porque era aquela voz poderosa, né? E Sim. Aí, cara, eu fui buscar as coisas dele antes. Fui começar a ouvir Symbols. Tipo, eu lembro que eu mandei um e-mail. Meu pai tinha acabado de comprar um computadorzinho, aqueles 486. Eu mandei um e-mail pro Demian Tiguez, dizendo que eu era fã dele. Hoje a gente é maior amigo. Enfim, e aí eu fui ouvir Angra, aí comecei a ficar... Aí quando saiu o disco, eu fiquei apaixonado no Angra. Então, assim, de power metal, eu só ouvi Angra. Não sei se o Symphony X pode ser chamado de power metal, né? Tem um pezinho lá. Tem um pezinho ali nos anos 2000, né? 2004, mas depois foi ficando mais um power prog, né? Mais então, pesado. Eu ouvi basicamente só essas duas bandas. Eu não conheço... Se você falar, Roberto, fala uma música de outra banda de power metal. De qual? Edguy, Gamma Ray. Nada, eu não conheço nada. Caramba. Essa vai ser a manchete, então, da entrevista aqui. Por Deus. Mas, assim, cara, eu tenho um total respeito. Hoje em dia eu conheço os sucessos do Halloween. Hoje em dia eu conheço... Não tem como, né? Tenho um total respeito. Mas na época eu não conhecia, entendeu? Na época eu não conhecia. Eu conhecia o Angra. Então o Angra foi uma grande influência para mim. Depois que eu gostava muito de Dr. Sim, cara. Eu amo Dr. Sim, aquele disco Dr. Sim preto, sabe? Que saiu nessa época aí. Eu lembro que saiu na revista. Nossa, eu era apaixonado nesse disco. No Brutal também. Cara, enfim, eu era apaixonado por Dr. Sim. Então eu via muito Angra, Dr. Sim e as bandas de fora, Symphony X, Racer X, Mr. Big. Isso era o que eu ouvia. Não via. E Malmsteen, eu via Malmsteen, assim. Não via mais nada. Só isso. E Dream. Não tem como não ouvir Dream. Então eram esses caras. Assim, Angra, Racer X, Symphony X, Dr. Sim, Mr. Big e Dream Theater. Sim, sim. Isso era o que eu ouvia. Só dos guitarristas geniais, né? Sim, sim. Provavelmente você se atraía muito pelo guitarrista também, né? Total. E aí, depois que eu passei... Quando eu já cheguei ali nos meus 21 anos, eu fui me apaixonando por death metal. Legal. Tipo, bandas como o próprio Death. E fui ouvindo essas coisas. Depois comecei a me apaixonar por death sinfônico. Aí comecei meio ali, não sei se o Children of Bodom pode ser chamado. Acho que é um death. Mas eu me apaixonei por Children of Bodom. Aí fui indo pro... O Death, você gosta de camisa que é o Death?
Opeth, essa camisa aqui, você curte? Exatamente. Fui ouvindo essas coisas, sabe? Eu gostava muito desse som, assim, brutal e rápido, agressivo e técnico. E aí eu comecei a me apaixonar por bandas de technical death metal. E hoje basicamente o que eu ouço até hoje, de rock, de metal. Bandas de death metal sinfônico, melódico, technical death metal. Ouço alguma coisa de gente também. Mas do power metal, por incrível que pareça, eu só ouvi o Angra nessa época. É interessante, né? Um caminho peculiar, assim. E qual seria o disco que você tem, assim, que as pessoas vão falar, caramba, é sério que você tem esse disco? Você, ou um artista que as pessoas não associariam a você, né, no primeiro momento, mas não, você gosta, assim, tipo, sei lá, Madonna, uma coisa assim. Cara, eu não tenho discos mais, né? Porque hoje em dia, Ah, eu tá. vejo que você tem vários aí. Eu gosto de colecionar, né? Então, eu queria ter esse amor por colecionar, mas na época que eu ainda eu tinha os discos do Angra, do Symphony X, do Dr. Sim, mas hoje em dia não tem mais nada. Hoje em dia eu uso tudo as plataformas, né? Mas Sim. um artista, cara, eu tenho esse lado muito do death metal e ao mesmo tempo eu tenho o paradoxo completo disso. Eu amo ouvir a Adele, por exemplo. Legal. Tipo assim, eu sou apaixonado naqueles 2 discos dela, o 25 e não sei se é 21, agora esqueci. Mas são os 2 discos dela de sucesso ali, eu sou apaixonado nesses 2 discos. Gosto também de uma outra banda de blues, que são 2 irmãos, chama The Bros Landreth, que é bem pop, romântico, assim. Cara, eu sou apaixonado nesses 2 trabalhos e que com certeza ninguém acharia que eu seria, né? Tipo, uma cantora de pop. Mas, cara, eu acho a Adele de uma genialidade, assim, tipo, uma interpretação. As músicas dela são, de certa forma, os arranjos, eles são simplistas, mas são profundos, entendeu? Então, eu gosto de ouvir bastante isso. Sim. E eu acho que se eu tivesse disco, seria dessas duas. Legal. Eu estou até esperando chegar o meu box do Veracruz, que fico vendo no correio toda hora para onde é que está. Uma hora chega. E, Roberto, é o seguinte, queria falar um pouco sobre esse seu lado professor, né? Muitos guitarristas famosos, né, no metal brasileiro, o próprio Marcelo Barbosa do Angra, o Ardanui, que você falou, eles também são professores, né? Como é que você enxerga? Você acha que é um caminho natural? Esses guitarristas mais focados em técnica, em metal, as pessoas buscarem isso deles e isso acabar sendo uma carreira paralela? Cara, eu acho que nós, enquanto guitarristas de rock, todo guitarrista de rock no Brasil sabe que é muito difícil de você viver exclusivamente do show, né? Então acaba que todos eles, e eu me incluo nisso, nós acabamos seguindo uma carreira didática também, uma carreira como docente, né? Como professor. Então, haja visto, por exemplo, você falou do Marcelo, que tem uma rede de escolas há tantos anos, né? Então é isso. O músico ele precisa do palco, né? É difícil um músico dizer assim, não, eu não gosto do palco. Então a gente precisa daquilo que é aquele momento artístico que a gente fica completo, que a gente tem um contato com o público, aquela emoção que está ali no ar. Só que nós sabemos que no Brasil é difícil viver exclusivamente de uma banda de metal ou de rock. Então, todos nós acabamos por ter também a carreira como professor. Mas não é só uma opção por conta financeira. Eu acredito que todos esses que você citou, inclusive eu, gostamos de dar aula, entendeu? É muito interessante. Eu gosto muito de ver a transformação de muitos guitarristas que eu pude ser digamos, mentor. O mentor, sabe? A fonte ali para o cara. Então, isso é muito gostoso, você poder passar isso. Agora, claro, indo na sua pergunta, eu acho que guitarristas um pouco mais técnicos, eles acabam por chamar um pouco a atenção, né? E isso acaba te dando muito aluno, né? Você pega, por exemplo, o Eduardo Anui, que eu sou muito fã dele, até hoje.
mas principalmente naquele período de 2004, 2000, no período dos anos 2000 ali, né? Sim. Cara, eu lembro que ele tava em tudo, todas as revistas, ele e o Kiko. Então, ou seja, porque é o rock, né, cara? O rock, a técnica, ela é uma coisa que chama muita atenção. Isso é desde, sei lá, desde a música clássica. Você pega o Paganini, ele foi um rockstar. Eu não sei se você sabe, ele ficou rico, abriu cassino. Então, tipo, o cara ele tocava na festa dos príncipes, dos reis. O cara era um rockstar. Na época não tinha guitarra, né? Então ele teve que ir pro violino. Ele era um rockstarzaço, né, cara? E aí, todo lugar que ele tocava, todo enchia, as pessoas queriam pegar aula. Então, a técnica, claro, aliado com musicalidade, toda essa coisa, né, de musicalidade, composição, mas a técnica, ela chama atenção. E isso acaba te trazendo muito aluno. Seja no rock, no jazz, por exemplo. Eu conheço vários guitarristas de jazz, saxofonistas de jazz, que os mais técnicos, os caras são lotados de alunos, entendeu? E porque a galera quer pegar aquilo ali, quer entender como o cara chegou naquele nível. Então, a técnica, ela vai ser... o virtuosismo, né, vamos dizer assim. Eu não gosto de falar técnica, porque técnica é algo abrangente a uma determinada técnica. Mas o virtuosismo em si, ele chama atenção desde os primórdios, né? Como eu disse, você pega o Chopin e o Liszt, que eram dois caras que estavam ali, tipo, na época deles, os caras competiam entre si praticamente, né? Tipo, sim, os caras, enfim, os caras eram incríveis, né? E eles eram caras extremamente técnicos, mas tinham um nível de composição absurda também. Mas chamava muita atenção, Paganini, Bach, sabe? Então a técnica, ela vai ser sempre um bom marketing para quem quer ter bastante alunos, né? Sim, então eu acho claro. que, por exemplo, no nosso caso do Barbosa, no meu caso do próprio Ardanoi, Kiko e tantos outros, eles com certeza têm muito além disso, são grandes professores, grandes compositores, grandes seres humanos, mas com certeza a técnica de todos eles, que é incrível, com certeza foi um grande chamariz aí para que eles tivessem um sucesso na área na área docente, né? Sim, sim. Roberto, legal. Bom, chegando aqui no final do nosso bate-papo, queria que você, deixasse aí uma mensagem aí para os seus fãs, para o pessoal lá do meu canal também, e se você puder dizer assim, se tem alguma expectativa já, algum plano de turnê em mente, o que está rolando daqui para frente? Bom, primeiro eu quero agradecer ao Gustavo Maiato, que me deu esse espaço aqui no canal. Muito obrigado, cara. Isso hoje em dia é muito importante para a gente, esse espaço, né? E a gente poder contar as histórias, os planos e os sonhos. Sim. E, cara, sobre expectativas de turnê, a gente não conversou sobre isso, né? Nós não conversamos, até porque eu nem entro muito nessa parte, porque quem cuida dessa parte é o Juan, que é o empresário do Edu, o Edu, né? E são eles que cuidam disso. Eu não entro nisso, assim, sabe? Eu tento ser um cara que eu sei o meu lugar, entendeu? Não que eles não me deem a abertura para isso, mas sei lá, eu acho que eu deixo eles, né? Eu não me meto nisso, nessa parte do business, né? Agora, olhando o cenário do Brasil, né? Nós estamos vendo aí o quanto está sendo difícil para vacinar e o país também é um país moralista, assim, cara. Apesar de mesmo o país ser um país tão liberal, ao mesmo tempo tem esse contraponto de ser um país meio moralista, assim. Eu não acredito que, mesmo que depois de vacinar todo mundo, eu acho que a mídia em si, ela vai jogar muito contra eventos, entendeu? Não é que nem os Estados Unidos, os caras vacinaram, já está tendo evento, turnê, evento de UFC, 16 mil pessoas sem máscara, tipo, é outra mentalidade, entendeu? O país, eu não entendo muito bem o porquê disso, né? Sei lá. Mas o nosso país, eu sinto isso, que caso a gente, digamos que até o fim do ano, que eu acho difícil,
que digamos que todo mundo esteja vacinado, eu acho que ainda vai ter uma forte campanha contra da imprensa para não ter eventos, né? Eu sinto isso pelo pouco que eu vejo de televisão. Então, eu não sei, cara, eu não sei. Eu queria muito que a gente pudesse voltar esse ano a fazer turnê, mas eu sinto no meu coração que eu acho que as turnês voltam no segundo semestre sendo positivo, no segundo semestre de 2022. Legal. Tomara que eu esteja muito errado, né? Mas eu acho que no Brasil a gente não tem turnê tão cedo. Legal. Rapidinho aqui, então, qual a música que você mais quer tocar ao vivo do CD novo? Cara, eu quero muito tocar The Ancestry, porque é uma Legal. música extrema, assim, né? Eu quero tocar muito... Queria tocar todas, mas desse disco, queria tocar as mais difíceis. Tipo, The Ancestry, Lends Ahoy, tem aquele violão complexo lá, Crosses e Face of the Storm. Assim, eu gosto muito dessas músicas. Inclusive, eu quero até falar aqui, aproveitar o teu espaço, se você me permitir. Claro. A galera tá me pedindo muito os vídeos de playthrough de todas, né? Então, eu só vou explicar para a galera como é que tá a agenda disso. Sim. Em junho, eu vou pegar junho para reestudar o disco, né? Porque nós trabalhamos um ano e meio nesse disco, acabamos o disco e aí começou uma loucura de cada um fazer as coisas trabalhando o disco, né? Eu comecei a fazer o meu songbook, escrever meu songbook junto com o Felipe, conhecido como Fifas. E aí, cara, cada música era tipo 3 dias corrigindo, trabalhando. Enfim, foram muitos dias nisso. Também fazendo outras coisas por Aquiles e tal. E agora em junho, eu vou tirar junho para reestudar as músicas e gravar esses playthroughs. Então eu vou gravar o máximo que eu puder dessas músicas do disco. Julho, eu vou para um sítio, eu vou ficar um mês exatamente estudando e compondo um disco que vai sair meio em parceria com Aquiles Priester. Não é o meu disco solo, mas é um disco nosso em parceria. Legal. Então eu vou compor esse disco em julho, vou ficar um mês isolado. E nos momentos que eu tiver de boa nesse sítio, eu vou editar os vídeos que eu gravei em junho. E em agosto, eu volto dia 10 de agosto desse sítio. Eu começo a soltar essas coisas. Playthroughs, vídeos das gravações do Veracruz. Então, bacana. Eu quero pegar esse segundo semestre para soltar tudo isso. E aí as pessoas perguntam, por que você já não solta agora, né? Aproveitar o hype. Na verdade, como eu sou muito estratégico, eu acredito que o hype do disco agora já está gigante, eu não preciso de um outro hype, né? O disco em si já está me fazendo dar entrevista, vender muito songbook. Então agora eu estou tirando esse momento para monetizar, né? Para, digamos assim, tudo que eu trabalhei no disco agora eu estou transformando em dinheiro, né? Vamos dizer assim, estou agora monetizando, né? Afinal, a gente tem que monetizar o trabalho. Claro. E aí, então, se eu fosse agora me preocupar para fazer vídeos, eu ia tirar a atenção desse momento de monetizar. Aí, digamos que até agosto vai dar uma baixadinha nesse hype, ou eu acredito que não, mas os vídeos eles vão dar um novo hype para mim. Entendi, interessante. Então, eu vou aproveitando uma coisa por vez. Em agosto eu começo a soltar para todo mundo isso aí. Cara, foi um prazer estar com você aqui. Eu também. Eu queria deixar um recado para os fãs. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Sem vocês, a gente não consegue seguir a carreira. Estamos num momento tão difícil do mundo que perdemos tantos entes queridos. Eu perdi um sobrinho, perdi vários amigos. Então, cara, num momento tão difícil, além de perder tantos entes queridos, a gente também está num momento sem poder trabalhar de certa forma, né? A gente não consegue fazer shows. E, cara, se não fosse vocês que estão assistindo aí, se não fosse os fãs, os amigos, se não fosse o apoio de vocês, nesse momento a gente estaria ainda pior. Então, muito obrigado, Gustavo, por esse espaço. E é isso. Me sigam lá no Instagram, serão muito bem-vindos. Tá certo. Valeu, Roberto. Boa noite para você. Boa sorte aí nos trabalhos daqui para frente. Valeu, Gustavão. Tchau, tchau. Tchau.